Bom dia, crianças. Hoje é sexta-feira, dia 23 de abril. Nós temos aula de português, matemática e ensino religioso. Em português, para fechar a semana, nós vamos terminar falando sobre as terminações ou os tempos verbais e hoje nós vamos finalizar falando sobre o futuro. O futuro se refere a um fato que acontecerá no momento posterior ao discurso. Pode também expressar uma incerteza, bem como uma ordem. Frases com verbos no futuro do presente do indicativo. Caminharemos 40 quilômetros no percurso de amanhã. Eles chegarão ao rio daqui a 2 dias. Eu irei ao médico após o fim do expediente. Observem aí, caminharemos está no futuro, verbo caminhar. Chegarão está no futuro, verbo chegar. Irei, do verbo ir, também está no futuro. Quais são as terminações para conjugar um verbo no futuro? Na primeira conjugação, verbos terminados em AR. Como eu já repeti, o radical da palavra não muda, só o que vai mudar são as terminações. Quando o verbo é terminado em AR, as terminações serão primeira pessoa do singular, arei, segunda pessoa, arás, terceira pessoa, ará, primeira pessoa do plural, aremos, segunda pessoa do plural, areis e terceira pessoa do plural, arão. Um pouco estranho, então vamos tentar conjugar com um verbo, na verdade, verbo de terminação ar, sentar. Eu sentarei, tu sentarás, ele sentará, nós sentaremos, vós sentareis e eles sentarão. Observem que o radical da palavra sentar, o sente, até a letra T, não muda. O que sofreu flexão foram somente as terminações. Segunda conjugação, verbos terminados em ER. Vamos beber. Eu beberei. Tu beberás, ele beberá, nós beberemos, vós bebereis e eles beberão. Radical da palavra beber, B é B. Essa parte não sofre flexão. O que mudou foi somente o radical. Erei, erás, erá, eremos, ereis e erão. Terceira conjugação, verbos terminados em IR. Vamos tentar o verbo dormir. Eu dormirei, tu dormirás, ele dormirá, nós dormiremos, vós dormireis e eles dormirão. Radical da palavra não sofreu mudança, o que sofreu mudança foi somente as terminações. Vamos para um exemplo de conjugação. Verbo estudar, primeira conjugação, terminada em AR. Observem aí que o radical da palavra está em preto e a terminação está em vermelho. Observem que o radical não muda, o que mudou somente foi a terminação. Eu estudarei, tu estudarás, ele estudará, nós estudaremos, vós estudareis e eles estudarão. Segunda conjugação, verbos terminados em ER. Verbo aprender. Eu aprenderei, tu aprenderás, ele aprenderá, nós aprenderemos, vós aprendereis e eles aprenderão. Terceira conjugação, verbos terminados em ir. Verbo dividir. Eu dividirei, tu dividirás, ele dividirá, nós dividiremos, vós dividireis e eles dividirão. Essa atividade vocês vão conjugar aqueles mesmos verbos da aula passada, só que agora no futuro. Conjugue os verbos abaixo. Verbo comer, terminação é R. Veja lá quais são as terminações para esse verbo. Erei, erás, erá, eremos, ereis e erão. Comer, sentar, dormir, correr e falar. Conjuguem esses 5 verbos no futuro, tá certo? A aula passada conjugamos no passado, nessa aula nós vamos conjugar eles no futuro. Não se esqueçam de colocar os pronomes. Eu, tu, ele, nós, vós e eles, ok? Conjuguem todos esses verbos no futuro. Copiem no caderno essa atividade. Ensino religioso. Nós finalizamos o trimestre anterior falando sobre sobre a morte, sobre os rituais fúnebres. Hoje nós vamos falar sobre o que as religiões pensam sobre o pós-morte. E depois, diferentes respostas para o pós-morte.
Em algum momento, as pessoas percebem que um dia a vida acabará, que a morte chegará, que todos os seres vivos e não pode ser evitada. O relacionamento das pessoas com o sagrado pode levá-las a diferentes interpretações sobre a morte. E o que acontece depois dela, o pós-morte? Por exemplo, o fim de tudo, uma passagem, um recomeço, uma mudança e etc. Que respostas a humanidade conseguiu dar até hoje para o que acontece após a morte? As religiões apresentam pelo menos 4 formas diferentes de explicar o que acontece depois da morte: a ressurreição, a reencarnação, a ancestralidade e o nada. Repetindo: a ressurreição, a reencarnação, a ancestralidade e o nada. Nas próximas páginas você vai conhecer cada uma dessas explicações e o significado delas. Observem as meninas conversando. Para mim, para o Felipe, para o Yuri e para o Abner, a morte não é o fim. Há outra vida. Os católicos a chamam de vida eterna. E a outra menina diz: nós, os budistas e os espíritas, cremos que existe a reencarnação. Eu soube que quem é ateu não acredita que não há nada além da vida. Vamos conhecer agora a ressurreição. A palavra ressurreição, ela traz a ideia de ressurgimento de uma pessoa. As religiões que creem na ressurreição, como o cristianismo, o islamismo e o judaísmo, compreendem que a morte é uma limitação humana, mas não o fim de tudo. Ressuscitar significa reviver, mantendo a mesma identidade que se tinha antes da morte. Os adeptos dessas religiões acreditam que o destino da alma, após a morte, é temporário. O destino final ocorre apenas depois do juízo final, quando terá o início à vida eterna, de acordo com as obras que a pessoa realizou enquanto vivia. A reencarnação. O espiritismo e o budismo e algumas religiões afro-brasileiras respondem à pergunta sobre o que acontece após a morte com a palavra reencarnação. Ela traz a ideia de um novo renascimento em um novo corpo. As religiões que acreditam na reencarnação entendem que depois da morte a pessoa volta a nascer inúmeras vezes, sempre em um novo corpo para uma nova vida. Cada uma dessas existências é uma oportunidade para a pessoa superar falhas e defeitos, modificando-se e corrigindo os erros cometidos nas experiências anteriores. Portanto, a reencarnação é vista como uma forma de alcançar a perfeição, por meio do esforço pessoal. A ancestralidade. A palavra ancestralidade vem de ancestral, termo que se refere a um antepassado, ou seja, a um familiar do qual se é descendente. De acordo com as crenças de grande parte dos povos indígenas e de alguns povos da África, mesmo após a morte, as almas das pessoas permanecem presentes na comunidade em que eles vivem. Esses povos valorizam muito a ancestralidade e realizam celebrações para os mortos a fim de homenageá-los e fazer com que a presença deles no grupo seja sentida. O culto aos ancestrais é celebrado com orações e oferendas. É uma prática que se baseia na crença de que a pessoa falecida continua existindo após a morte e tem a capacidade de influenciar os vivos, especialmente aqueles com quem tem relação familiar ou comunitárias. Ou seja, os vivos devem manter a memória dessa pessoa para que eles sejam auxiliados por ela. E por último, o nada. Os indivíduos e grupos que não adotam uma explicação religiosa para o que ocorre com as pessoas após a morte, entre eles, alguns consideram que não temos como responder a essa questão. Outros entendem que não existe nada além da vida atual. Essas pessoas acreditam que nascemos e morreremos na Terra, que tudo começa e acaba aqui. Para elas, após a morte, há o nada. Ou seja, não existe uma realidade, outro mundo, nem alma, espíritos, divindades ou seres sobrenaturais. Quando alguém morre, o corpo se transforma em matéria que a natureza aproveita para nutrir a terra e assim alimentar outras formas de vida. Então nós conhecemos aí agora as crenças sobre o pós-morte em algumas religiões. Quais são as religiões que acreditam na ressurreição? Quais são as religiões que acreditam na reencarnação? Quais são as religiões que acreditam na ancestralidade? E como são chamadas as pessoas que acreditam que não acontece nada? A partir desse texto que a Pro leu, você vai copiar essa questão aí no caderno A, B e C e responder. Agora é sua vez de expressar suas ideias. Letra A. Tudo é de acordo com o texto, viu?
Quais são as diferentes crenças apresentadas a respeito do que acontece após a morte? Letra B. Quais são as religiões dos personagens e suas crenças a respeito do pós-morte? Letra C. Qual é a sua crença ou a de sua religião a respeito do que acontece após a morte? Copiem essa questão no caderno de ensino religioso e respondam e enviem lá no grupo, tá certo? Em matemática, uma atividade estimativas, página 182. Itu é uma das cidades mais antigas do estado de São Paulo. No Museu Republicano, Convenção de Itu, foram assentados alguns painéis de azulejos pintados que contam um pouco da história do município. Observem essa fotografia da Fundação de Itu por Domingos Fernandes e Cristóvão Diniz, de 1610. É uma pintura sobre azulejo no Museu Republicano, Convenção de Itu. Letra A. Lembrando que mesmo tendo balãozinho aí só para conversa, a prova precisa que vocês respondam, porque a gente não está próximo para conversar sobre essa questão. Então respondam todas as questões, tá bom? Usando o azulejo como unidade de medida, façam uma estimativa da área do painel. O azulejo são esses quadradinhos, viu? Agora determine a área desse painel. Qual é o tamanho da área desse painel? Você vai ver quantos azulejos tem aí, o total. Segunda questão. Vamos medir a área do tampo da sua carteira. Vocês podem estar procurando um lugar aí na casa de vocês, a mesa da mãe de vocês, para estar medindo, ok? Escolham uma unidade de medida e façam uma estimativa. Pode ser uma folha de caderno, se a mesa for muito grande, você usa uma folha inteira para ser a sua unidade de medida. Aí você vai fazer uma estimativa de qual é a área do tampo da sua mesa, da mesa da sua mãe, usando a unidade que você escolheu. Então, você coloca a folha lá e você pensa quantas folhas mais ou menos vai dar o total dessa mesa, ok? Em seguida, confira sua estimativa comparando a unidade de medida com o tampo da carteira. Em seguida, você vai medir quantas folhas vai dar na mesa da sua mãe, na mesa aí da sua casa. Pode ser uma mesa ou alguma superfície quadrada de preferência, tá certo? E aí você vai dizer qual foi a medida exata aí na letra B. Página 182 de matemática. Atividade português do caderno, nossa última conjugação verbal no tempo futuro. Atividade de ensino religioso para copiar, uma questão somente A, B e C. E a atividade de matemática na página 182. Copiem essas 3 atividades no caderno. Respondam essa atividade de matemática e enviem lá no grupo que a prova vai estar acompanhando a atividade de cada um. Um beijo grande, um ótimo final de semana e até segunda-feira. Tchau, tchau.